versículo de número 20. Aleluia. Neemias, capítulo 2, versículo de número 20. Aleluia. Vou aguardar os irmãos para que leiamos juntos. Louvado seja Deus. Aleluia. Neemias 2, 20. Todos acharam? Aleluia. Vamos ler então a palavra do Senhor. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte nem de justiça, nem de memória em Jerusalém. Somente até aqui. Podeis assentar, meus amados irmãos. Aleluia. Eu quero parabenizar a igreja por mais um ano. Hoje de manhã eu falava com o pastor José que a Nova Aliança ela é um bebê gigante, porque ela ainda é muito nova, mas a gente tem visto o crescimento. Aleluia, eu não estou falando de inchaço, eu estou falando de crescimento. O crescimento que eu vejo aqui, eu louvo a Deus por isso. Aleluia, mas vamos entrar aqui, irmãos, na palavra do Senhor Jesus. Eu orei ao Senhor para que Ele me direcionasse no tema que o Senhor queria falar. Por mais que às vezes nós queremos falar no tema que é dado, às vezes a intenção de Deus é ir por outro caminho. Aleluia, mas aprove ao Senhor que nós usássemos o mesmo tema essa noite. Aleluia, um tema que para mim ele é muito pertinente. Aleluia, ele é muito necessário nos nossos dias atuais. Aleluia, esse tema que vem falando de reconstrução. Aleluia, porque há muita coisa que precisa ser reconstruída no meio da igreja. Há muita coisa que precisa ser reconstruída nas nossas vidas. E a reconstrução, ela vem através da palavra de Deus. Aleluia, e essa palavra, ela é um incentivo. Aleluia, ela é uma direção para a nossa vida. Pouco nós vemos, irmãos, nos dias de hoje, congressos com um tema como esse. Aleluia, a maioria dos congressos escolhem temas, aleluia, que exaltam um pouco mais o homem, pastor. Aleluia, mas eu louvo a Deus por essa igreja ter escolhido esse tema. E hoje aqui, irmãos, eu vi uma coisa que alegrou muito meu coração. A Bíblia diz o quê? Para a gente sorrir, se alegrar com os que alegram e chorar com os que choram. E quando há uma festividade, uma festa numa igreja, nós costumamos, eu vou falar nós porque estamos todos juntos, convidar a igreja X, mandamos carta para a igreja Y, e eu não estou dizendo que isso é errado. Mas o propósito maior do culto não é chamar somente a igreja que está lá fora, é chamar aqueles que ainda não vieram fazer parte aqui dentro. E hoje pela manhã houve um evangelismo, e talvez alguém esteja aqui porque recebeu um convite na rua. Aleluia, talvez alguém aqui essa noite tenha sido abordado, aceitou o convite. Eu quero dizer para você, não tinha melhor convite para você aceitar do que o de estar na casa do nosso Deus. Eu quero dizer aos irmãos, aleluia, que eu quero falar um pouco, vou entrar aqui já no texto, mas eu quero dizer para você, que enquanto eu estudava essa palavra, antes de falar com vocês, ela falou comigo. Antes de falar com vocês, essa palavra, ela já mexeu com a minha vida. Aleluia, eu não preparei essa noite uma mensagem para que a igreja dê glória e pule no banco. Eu não preparei essa noite uma mensagem para mexer com o teu emocional e você sair daqui alegre. Aleluia, mas a intenção da palavra de Deus, aleluia, é que você dê glória sim, mas não só pelo que está sendo falado, mas que você dê glória aqui neste lugar, pelo que Ele é e nada mais. Aleluia, louvado seja Deus. Porque às vezes nós estamos na igreja esperando uma palavra que nos agrade para glorificar. Nós estamos dentro da casa do eterno
Deus, esperando uma palavra, às vezes que incomoda alguém, para dizer assim: fala, Jesus. Aleluia. Só que essa noite eu quero que você escute Jesus falar contigo aqui neste lugar. Aleluia. Nós já louvamos, nós adoramos, nós já demos a Ele. Agora é hora de nós ouvirmos Ele a dar a nós aquilo que Ele quer falar. Aleluia, louvado seja Deus. Se em algum momento, irmãos, alguma palavra parecer a você dura, aleluia, eu quero dizer para você, nada do que vai ser falado aqui é com a intenção de te desanimar. Nada do que vai ser falado aqui é com a intenção que você saia daqui cabisbaixo, mas com a intenção que você saia daqui com as tuas raízes mais aprofundadas, até que chegue ao ribeiro de águas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos entrar aqui, irmãos, para começarmos a falar do texto dessa noite. Em vez de voltarmos na história, nós vamos nos adiantar na Bíblia. Por que nós vamos nos adiantar? Porque a palavra de Deus, ela não é escrita em uma ordem cronológica. Então, a história de Israel, da situação de Israel, ela não está antes do livro de Neemias, ela está após, como muitos aqui sabem. Deus, ele levanta um profeta por nome de Jeremias, com certeza todos aqui ouviram falar. E Jeremias, ele vem pregando ao povo, ele vem tentando levar o povo ao arrependimento. Durante anos da vida desse homem, ele prega que se o povo, eles não se arrependessem, se eles não mudassem de direção, eles seriam levados ao cativeiro. Só que o povo, em vez de dar ouvidos ao que o profeta fala, o povo despreza esse homem. O homem tenta contra ele. As palavras dele não são ouvidas por ninguém. As palavras dele são desprezadas. Por que esse homem é desprezado? Porque muitas vezes, quando da tua boca sair a verdade do céu, você vai ser rejeitado na terra. Nem sempre quando você falar a verdade, você vai ser bem visto. Aleluia, porque tem alguns que não querem ouvir a verdade da parte de Deus. Eles querem ouvir aquilo que agrada a si mesmo. Mas Deus, ele não veio aqui para agradar a tua vontade, mas que a vontade dele venha se cumprir neste lugar. Aleluia, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E o profeta Jeremias prega esse povo, mas chega um momento que Deus diz: não, eles vão ser corrigidos pela vara do meu furor. Aleluia, esse povo é levado a cativeiro. O inimigo, antes de levar o povo, ele cerca. Presta bem atenção. O inimigo, antes de destruir um lugar, ele cerca. O rei Nabucodonosor cerca a cidade de Jerusalém. Ele fica ali em volta da cidade, até que a fome, irmão, chega a um grau forte. A Bíblia diz que a fome se agrava dentro daquela cidade. Uma cidade que era cercada por muralhas. Para você sair, você não podia estar sitiada, você tinha que sair para buscar algumas provisões quando lá dentro faltava. Aleluia! O rei, quando se dá conta do que está acontecendo, quando vê a fome se agravar, ele foge pelo portão que havia no jardim. Aleluia! Só que a cidade de Jerusalém é invadida nessa noite. Cidade amada de Deus é invadida nessa noite. Nessa invasão de Jerusalém, os seus muros são derribados. Nessa invasão, as portas são queimadas a fogo. E quando uma cidade, ela era incendiada, como foi Jerusalém, quando seus muros eram derrubados, essa cidade se tornava frágil. Essa cidade se tornava vulnerável aos inimigos, porque se nós não estivermos protegidos, aleluia, pelo nosso Deus, nós estamos vulneráveis. E esse povo, irmão, por causa da sua rebeldia, se torna vulnerável. Esse povo, por causa da
pela sua rebeldia, é levado para uma outra terra. A palavra de Deus diz que quando ele entra naquele lugar, ele leva os nobres, ele leva os príncipes, ele leva os sacerdotes, e poucos ficam em Jerusalém. Os que ficam são somente os mais pobres. Os mais miseráveis ficam naquele lugar, e dentre todos fica Jeremias. Se você ler o livro de Jeremias, as Lamentações, esse livro está pautado no cativeiro babilônico. Jeremias, ele escreve, eu imagino ele escrevendo com lágrima nos olhos e relatando o que estava acontecendo naquele lugar. Chega um momento que Jeremias olha para a cidade, que ele olha para a destruição do povo de Deus e começa a dizer: caiu a coroa de Israel porque pecamos contra Deus. Aleluia! A tristeza de Jeremias era tão grande, quando ele via que mulheres ficaram viúvas, que a fome ali dentro era tão grande, que a Bíblia diz que as mulheres piedosas cozinhavam seus filhos e comiam. Aleluia, a cidade ela entra em decadência. A cidade entra em grande pobreza e grande miséria. Neemias, a qual nós já falamos essa noite, o nome dele várias vezes, é alguém que não nasceu no cativeiro. Que nasceu no cativeiro. Neemias não conheceu a cidade de Jerusalém. Neemias, quando nasce, ele já nasce na Babilônia, ele já nasce cativo. Aleluia, mas ainda que o corpo dele tivesse preso, o coração dele estava totalmente livre, pensava naquele lugar. Aleluia, e quando passa alguém, os seus irmãos, Anani vem da cidade, e mais uns com ele. Aquele homem era copeiro do rei, aquele homem servia no palácio, com certeza nada faltava para Neemias, mas ele procura saber a situação que Jerusalém está, e a notícia que ele tem, irmãos, é a pior. A notícia que ele tem é que Jerusalém está em grande miséria. Aleluia, que aquele povo, eles estão totalmente destruídos, que aquela cidade, ela está uma ruína. Louvado seja Deus, lá no livro de Ezequiel, quando vem falar do vale de ossos secos, esse vale de ossos secos era Israel. Israel estava como morto. Mas porém tem uma coisa, Israel estava como morto, mas não estava enterrado. E aquilo que na tua vida hoje pode parecer até que está morto, aleluia, mas enquanto não está enterrado, Deus ainda levanta um grande exército. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Neemias tem essa notícia. E a Bíblia diz que Neemias, irmãos, ele se entristece de uma maneira. Ele se entristece que Neemias, ele chora pela cidade de Israel. Ele chora pela cidade que estava o sepulcro dos seus pais. Ele chora pelo lugar que ele não havia visitado. Ele chora pelo povo daquele lugar. Só que nós vemos que a Bíblia diz que ele chorou e orou e jejuou pelo aquele povo. Só que quando nós ouvimos falar que Neemias chora, jejua pelo aquele povo, que ele ora, parece que é um tempo tão curto, mas quando nós vamos ver os meses pelo calendário judaico, Neemias ficou quase 4 meses chorando e orando a Deus pelo aquele povo. E o que eu acho bonito é a maneira que Neemias começa orando a Deus. Nós temos o costume, eu não estou dizendo a você que é errado, mas nós temos o costume de orar a Deus, e alguns até chamam a Deus de papai. Eu já ouvi muito crente orando, levantando as mãos para o alto e falando papai. Neemias, ele começa a oração dizendo: Deus tremendo e terrível. Neemias, ele começa reconhecendo o poder e a grandeza do nosso Deus.
Agora você pode me perguntar, irmã, tem problema eu orar e chamar Deus de pai ou de papai? Ele é seu pai. Aleluia, mas chame ele de pai, mas se comporte como filho, porque muitos estão chamando de pai, mas não se comporta como filho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Neemias ora pelo aquele povo, até o momento que ele se coloca diante do rei. Neemias era copeiro, e era necessário que aquilo que o rei comia ou bebia fosse provado antes por alguém, porque era comum nessa época reis morrerem envenenados para que seu trono fosse tomado. Então havia esse costume de sempre o alimento ser provado antes. E Neemias, nesse dia, antes de se apresentar para o rei, Neemias ora a Deus mais uma vez e pede a Deus que dê graça a ele diante do rei. Neemias se apresenta ali, toma o vinho, provavelmente come alguma coisa. Só que Neemias era alguém que estava com frequência diante do rei, e o rei percebe que tem algo errado com ele, porque Neemias nunca tinha servido a Deus com aquela fisionomia. Neemias nunca tinha servido ao rei daquela forma. E o rei pergunta para ele, por que ele está triste? E a Bíblia diz que Neemias, ele teme de tal maneira. Sabe por que Neemias teme? Porque diante do rei não se apresenta de qualquer forma. Eu quero deixar uma pergunta para você essa noite. Eu não quero que você me responda não. A pergunta é de você para você mesma. Como você tem se apresentado diante do teu rei? Aleluia! Eu não quero que você responda para mim, mas responda para você mesmo. Aleluia! Neemias teme, e o rei pergunta para ele o que ele quer. Aleluia! Quando o rei pergunta, Neemias vai orar de novo. Eu imagino Neemias com pouco tempo diante do rei tendo que responder, mas ele não queria, aleluia, fazer nada que não fosse na direção de Deus. Neemias ora rapidamente, a resposta de Deus vem para ele, e ele responde ao rei. Ele pede cartas para ir até aquela cidade. Ele pede madeiras, cartas para que ele receba madeira. Neemias sai da sua cidade e vai para Jerusalém, em cima de um animal, alguns quilômetros de distância, porque não era ali do lado, não era no mesmo bairro, não era na esquina. Neemias vai ali com um propósito simples de reconstruir aquilo que estava derrubado. Neemias, ele entra naquele lugar com o propósito de reconstrução. Esses dias, irmãos, eu vou dizer para vocês, com tristeza no coração, que eu tenho passado muitos confrontos e muitos conflitos com o evangelho que eu estou vendo ser pregado. Eu não vou dizer em Miraí, eu vou dizer no Rio de Janeiro, porque é a cidade que eu sou. Eu tenho visto coisas sendo pregadas lá, que eu tenho falado, Senhor, até quando vamos ter que olhar esse tipo de situação? Até quando esses homens vão fazer o que eles querem? Meu Deus, lá perto da minha casa, irmãos, tem uma igreja de amigos, de gente próxima. Eu não estou contando história de terceiros, não, é de gente próxima. Que o pastor local lá, de repente o pastor José vai querer até colocar isso aqui. O pastor lá local, ele chega, anda no meio da igreja e vai olhando, olha aqui, olha ali, aí passa no meio de um, e quando ele chega em um obreiro que eu estou falando não é de obreiro consagrado, é daquele que faz alguma obra de Deus, aquele que abre um culto. Quando ele acha algum, que eu não sei segundo o que, ele olha e diz assim: Deus essa noite mandou eu provar você, porque todo obreiro precisa ser provado para ser aprovado. E quando esse homem, irmãos, ele faz isso, é de uma igreja muito próxima ao meu trabalho. Quando esse homem faz isso,
Ele vira até o obreiro, seja homem ou seja mulher. Ele estende a sua mão e dá um tapa na face da pessoa. Se ela responder, se ela murmurar ou se ela revidar, ela é um obreiro que foi reprovado. Eu fico me perguntando, Jesus, da onde que esse homem tirou isso? Que loucura é essa que está passando no meio do nosso evangelho? Nós temos que ser, irmãos, o povo da reconstrução, mas da reconstrução correta. Aleluia, não é de uma reconstrução torta, não é de uma reconstrução de qualquer jeito, porque tem muita gente que está brincando com esse evangelho, e esse evangelho, ele é vida, ele é força, ele é poder, aleluia, ele não é para ser brincado. Eu tenho visto coisas lá e tenho escutado. Quando eu escuto de terceiros, eu questiono. Quando eu escuto pessoalmente, eu falo, Jesus, não é possível. Jesus, não é possível que eu estou vendo isso diante dos meus olhos e do meu ouvido. Um pastor amigo meu, eu vou falar porque ele é amigo meu. Um homem de um conhecimento bíblico muito grande. Ele falou comigo, assim, nós estávamos falando a respeito de uma vigília que teria lá na localidade. E ele falou para mim assim, eu não vou para a vigília não, de uma outra congregação. Eu falei, mas por que o senhor não vai? Ele falou assim, eu só vou numa igreja se for para mim pregar. Se eu não for o pregador da noite, o que eu vou fazer lá? Eu prefiro ficar em casa vendo filmes, vendo desenho, do que ir num lugar onde eu não seja o preletor. Eu pensei assim, Jesus, esse homem ele está perdendo a oportunidade de entrar na tua casa, sentar numa cadeira simples como essa e adorar o nome do Senhor. Aleluia. Por quê? Porque ele acha que ele precisa ser o foco. Quando o homem ele acha que é o foco, e cadê Jesus? Aonde que se coloca? Na igreja que eu faço parte, eu pedi encarecidamente aos irmãos para que não me coloque mais em banner. Ah, irmão, você tem algo contra banner? Não. Mas eu vi que o negócio estava tomando uma proporção que a gente olhava um banner, tinha 15 cabeças. Você tinha que olhar bem para reconhecer quem era. Eu falei, Senhor, o culto é para Ti. A adoração é para Ti. Aleluia. Se o Senhor não for o alvo, eu não quero estar no meio. Aleluia. Irmãos, se for um evento, se for uma pregação, pode colocar. Mas às vezes queriam colocar escrito assim, ó, missionária Amanda, participação especial. Que participação especial que tenho eu? A única coisa especial que tem aqui nesse lugar se chama Jesus de Nazaré. Ele é especial. Fora Ele, nada. Isso nos traz conflitos. Porque alguns irmãos que andam contigo começam a discordar de você. Aleluia, alguns te acham que você está sendo rebelde. Aleluia, não é rebeldia não. Eu estou aqui, mas meu pastor sabe onde eu estou. Se eu estiver em outro lugar, ele também vai saber onde que eu estou. E se ele disser que eu não posso ir, eu não vou sair. Aleluia, eu estou debaixo da autoridade de alguém. Aleluia, mas isso não me faz concordar com algumas coisas que não esteja escrito aqui nesse livro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos voltar aqui para o termo, irmão, senão a gente vai tomar outro rumo. E um rumo muito triste, infelizmente. Vamos lá. Neemias, ele desce até Jerusalém para começar a reconstrução de uma muralha extensa, que tinha cerca de 4 quilômetros ou um pouco mais de extensão, 12 metros e pouco de altura por 8 de largura. Só que ele não desce com um exército. Ele não desce com pedreiros, ele não desce com engenheiros, ele não desce com pessoas especialistas naquilo ali. Aleluia, ele desce até aquele lugar e quando ele chega lá, ele encontra poucos, mas poucos que estão dispostos a reconstruir aquilo que estava caído.
Aleluia. E tem gente, irmão, que não quer fazer porque diz que não é capaz. Se nós formos olhar para a capacidade, eu não deveria estar aqui em cima, eu deveria estar embaixo. Aleluia. Mas o Senhor Jesus, quando Ele acha alguém disposto, Ele pega e Ele capacita. Esses homens, a Bíblia diz que eram ourives, homens que mexiam com ouro, homens que mexiam com perfumes, homens que mexiam até com farmácia, mas não eram pedreiros. Mas a tristeza do coração de ver uma cidade destruída transformou aqueles homens naquilo que ele não era. Eu quero perguntar para você essa noite: como que teu coração está diante da obra de Deus? Como que teu coração ele fica quando vê que alguém está caído? Porque às vezes nós perguntamos como está a situação só para sabermos. Mas nós não nos colocamos a ajudar em nada. Nós não estamos dispostos a orar e jejuar por 4 meses. Aleluia, para que Deus seja favorável a alguma coisa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pergunto a você como igreja. Eu não sei quantos fazem parte daqui, porque não conheço todos. Aleluia, mas se tu não é igreja aqui, você é em outro lugar. Aleluia, você é a igreja. E eu quero te perguntar essa noite. Você veio para esse culto. Alguns estão até envolvidos de forma direta no trabalho. Quanto jejum você fez para que Deus salvasse alma aqui essa noite? Quantas lágrimas você derramou lá na beira da sua cama para que Deus fizesse um mover e reconstruísse algo que está perdido? Nós oramos e nós choramos quando as causas são nossas. Quando o problema vem na nossa casa, quando a doença vem na nossa casa, aleluia, nós nos humilhamos e ainda queremos que outros venham conosco nos ajudar. Aleluia, mas eu te pergunto, o quanto você tem chorado para que essa porta permaneça aberta? O quanto você tem se dado para que o evangelho que está sendo pregado aqui, ele continue sendo pregado? Tem gente que fala: pastor tem que fazer isso, pastor tem que mudar aquilo, aleluia, mas ele não se move nem para a direita nem para a esquerda, só abre a boca para dizer que tem que fazer. Louvado seja Deus. Irmãos, é tempo de nos levantarmos. Aleluia, é tempo de olharmos de uma forma diferente e dizer: eu vou. Aleluia, nós não estamos mais ouvindo, eu estou disposto. Paulo, ele diz lá sobre as almas, ele diz: eu de muito boa vontade me gastarei, me deixarei ser gastado por vossas almas. Ainda que amando mais vocês me amem menos. Era um homem que estava disposto a ser gasto, que estava disposto a ser moído pelo evangelho. O que seria de nós hoje, se homens como Paulo não tivessem disposto? Homens que escreveram isso aqui, para que hoje nós fôssemos alcançados. Homens que morriam, simplesmente porque estavam pregando a palavra de Deus. Quando a gente vai ver prisões na Bíblia, porque foi preso e apanhou porque estava pregando a palavra de Deus. Mas quando saía da prisão, o que ele fazia? Ia lá para fora e pregava de novo, porque dizia: mais vale obedecer a Deus do que a homens. Aleluia. O que eles diziam? Eu estou disposto a morrer por esse evangelho. Eu estou disposto a morrer por essa causa. Aleluia. E tem muita gente que diz que está disposta a muita coisa. Aleluia, mas na hora de se levantar e fazer, fica só na disposição da boca, porque a atitude ela não chega, a atitude ela não vem. E eu quero te chamar hoje: levanta e reconstrói. Aleluia. E eu estou falando isso, irmãos, de forma geral. Mas eu quero dizer para você que o momento que você estiver disposto a se levantar para construir, muita coisa vai vir contra a sua vida. Eu já falei aqui
algumas vezes, irmãos, que Deus, mesmo antes de eu aceitar Ele como Salvador, aliás, mesmo antes dele me aceitar, porque Ele me aceitou primeiro, mesmo antes, Deus, Ele sempre usou profetas para falar assim: o mistério que eu tenho contigo é na palavra, mas a palavra que vai sair da tua boca vai ser rejeitado por muitos, mas quer ouçam, quer não ouçam, fala aquilo que eu te mandar para que tu não se torne casa rebelde. Aleluia. E muitas vezes eu já pedi: Senhor, me dá palavra mansa. Aleluia. E Deus falou assim: você vai falar aquilo que eu mandar. Não importa aquilo que você vê, não importa aquilo que você quer. O que importa é fazer aquilo que eu mando. E quando Neemias, ele se coloca à disposição e começa a trabalhar, o inimigo se levanta. Se levanta Sambalate, se levanta Tobias, se levanta Gesem, e os Tobias daquela época ainda perambulam em igrejas ainda hoje. Os Tobias daquela época estão vestidos até de pastores em algum lugar, que não cresce, não quer deixar ninguém crescer. Eu não estou aqui para criticar denominação nenhuma não, irmãos. Longe de mim. Aqueles que não são contra nós é o nosso favor. Deixa eles pregar que Jesus cura, salva e liberta. O resto depois eles se entendem com o céu. Aleluia, mas o inimigo se levanta. A primeira coisa que ele vai tentar te fazer, te desanimar. Quantos talvez essa noite entrou aqui desanimado? Quantos talvez tenha falado assim: eu tenho me esforçado tanto, mas eu não tenho visto um reconhecimento. Olha, não espera reconhecimento aqui dessa terra, não. Espera reconhecimento que vem do céu. Reconhecimento que vem de Deus. Não espera do homem, não. E o inimigo se levanta ali e diz assim: até se uma raposa passar, um bicho que é leve e tem mais pelo do que carne, até uma raposa se passar vai derrubar. Porque a primeira estratégia do inimigo é colocar desânimo na sua vida. Quantas vezes você está em casa, você diz que vai para o culto, mas quando chega a hora de vir, te bate o desânimo. Quantos irmãos que a gente conversa e pergunta assim: irmão, o que está acontecendo contigo? Por que você não está indo mais na igreja? Por que você já não está cantando como antes? Eu estou desanimado. A pessoa diz que está desanimado. Aí você pergunta: mas aconteceu alguma coisa? Não, eu só estou desanimado. Eu quero te dizer essa noite: joga esse desânimo embora no nome de Jesus e se levanta. Aleluia. Quando Deus ele promete uma terra ao povo, lá atrás Deus promete que daria uma terra para eles que mana leite e mel. Aleluia. Mas quando os espias vão até aquela terra, aleluia, eles percebem que aquela terra tinha sido prometida por Deus, mas que naquela terra havia gigantes, haviam homens fortes. Eles temem e eles falam em relação a eles mesmos. Olha a resposta de alguns: nós aos nossos olhos somos como gafanhotos. Aleluia. Eles deixam o desânimo tomar o coração de uma forma que eles mesmos se vê menor do que eles são. E talvez aqui tenha gente desse jeito. Eu não estou dizendo que você é grande não, porque grande aqui é só o rei. Aleluia. Mas você é maior do que você imagina. Aleluia, existe uma força maior do que você imagina, mas você só vai descobrir essa força quando você se levantar e se colocar à disposição. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo, ele vai tentar te colocar um medo. E se existe uma coisa que paralisa a nossa vida, é o medo. Tem pessoas que diante do medo, elas tremem e até desmaiam, dependendo do que for. Tem pessoas que diante do medo, elas não conseguem nem abrir a boca.
E o inimigo, ele usa a estratégia do medo para te paralisar. Tentaram usar essa estratégia com Neemias. Tentaram levantar acusação contra Neemias. Aleluia, se vier acusação contra a tua vida e você estiver fazendo a obra de Deus, você não se assusta. Aleluia, você não se move daquilo que você está fazendo. Vem o medo. Aleluia, vem a afronta. Vem o desânimo para te paralisar. Aleluia. Como que você vai reagir isso tudo? Como que nós vamos reagir ao cenário que nós estamos vendo? Vamos nos levantar como um exército e trabalhar juntos? Aleluia! Ou vamos continuar sentados, vendo as coisas acontecer e dizendo aquilo que está certo e aquilo que está errado, como se nós estivéssemos no posto de um juiz? Aleluia! Nós não fomos chamados para julgar. Nós fomos chamados para trabalhar. Aleluia, a obra de Deus é uma coisa tão grande e a gente vê tão pouco disposto a dar, poucos dispostos a fazer, poucos dispostos a chorar. Eu choro pela obra de Deus. Eu choro quando eu vejo coisas que não são certas. Eu não estou falando em pessoas, eu estou falando de forma geral. Eu choro, eu me lamento. Às vezes eu converso com pessoas que são mais próximas e pergunto assim: será que esse sentimento está só em mim? Será que só eu estou vendo as coisas dessa forma? Será que aos olhos de todos está tudo normal e o problema é